Olá, bom dia para você. Os senadores retomaram as votações em plenário nesta terça-feira. Mudanças na tributação de medicamentos e mais participação de universidades comunitárias na escolha de conselheiros nacionais de educação estavam na pauta. Antes de analisar a primeira pauta de votações do semestre, os líderes dos partidos se reuniram no gabinete da presidência do Senado. A reunião foi proveitosa pela posição democrática do presidente Davi, de que manteremos o que aconteceu no primeiro semestre. Tudo passará pela reunião dos líderes. Há pautas que a sociedade espera do Senado, que interpreta ela a sociedade que está havendo um engavetamento da CPI do Judiciário, ou CPI da toga, como queira dizer. Também pedidos de impeachment. Outro ponto positivo, de forma até surpreendente, eu não esperava isso hoje, temos um número mais do que suficiente para a criação e instalação da CPI do esporte. Outro tema discutido pelas lideranças foi o andamento da reforma tributária no Congresso. Em plenário, o líder do PSDB falou do acordo firmado entre os presidentes Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que a votação da proposta comece pelo Senado. Nós não vamos votar nenhuma reforma para o país tributária, tendo uma proposta na Câmara, outra no Senado e ainda outra do Executivo, que necessariamente, se houvesse, teria que começar pela Câmara. Claro que o Senado, ele reivindica também protagonismo. A reforma da Previdência foi toda protagonizada pela Câmara Federal. Chegará aqui e, pelo bem do país, nós temos que examinar a possibilidade de não alterar o texto. Ou seja, o Senado vira mais uma vez uma casa carimbadora. Na ordem do dia, os senadores começaram o debate da proposta de emenda à Constituição que acaba com a tributação de medicamentos. Continuaram a discussão da PEC que reduz a possibilidade de que os ministros de tribunais tomem decisão de forma individual. E ainda aprovaram uma atualização na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A garantia de que as universidades comunitárias participem do processo de escolha dos conselheiros nacionais de educação. Com a inclusão das instituições comunitárias de educação superior na LDB, podemos, inclusive, liberar emendas para essas instituições que são fundamentais no desenvolvimento de alguns estados, como o estado de Santa Catarina, que é o meu estado. Durante o recesso parlamentar, o plenário do Senado foi reformado para possibilitar o acesso de pessoas que utilizam cadeiras de roda à mesa diretora da casa. Isso tem um significado tão grande, porque isso demonstra que, na verdade, quem tem deficiência são as cidades que não foram preparadas para receber todo tipo de pessoa. E quando a gente promove a possibilidade de alguém chegar em algum lugar que antes não se chegaria, na minha condição, o que a gente está fazendo aqui? Está mostrando para o povo brasileiro que a gente tem preocupação, sim. A presença de Vossa Excelência hoje na mesa do Senado Federal, nessa casa de 193 anos, é a presença de milhões de brasileiros que até nessa data não existiam nem para o Parlamento brasileiro e para este poder. Então, a possibilidade de Vossa Excelência acessar com essa obra que nós fizemos no Senado é a possibilidade de estar na presidência e saber que eu fiz o que deveria ter feito. E cumprimento Vossa Excelência novamente pela coragem, pelo entusiasmo e pela determinação. E o presidente Davi Alcolumbre anunciou no plenário quais devem ser as prioridades para o Senado neste segundo semestre. Reforma da Previdência. Muito brevemente deve chegar ao Senado Federal e exigirá de nós o bom senso para apreciá-la e a sensibilidade para garantir que direitos sociais tão caros ao povo brasileiro sejam preservados na medida do justo e do necessário. Reforma tributária. Em reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidimos por um texto único,
o que deve facilitar o debate e a consequente aprovação desta que é uma legislação imprescindível para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Discutimos também com o governo, Senado e Câmara dos Deputados um texto unificado e o que aprimoraremos para fazer uma reforma que possa, de fato, simplificar e desburocratizar a estrutura vigente de arrecadação de impostos e encargos do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Pacto Federativo. O Senado Federal, como Casa da República e como Casa da Federação, liderará essa iniciativa, que consiste, em essência, na desvinculação dos recursos do governo central para os estados e municípios. Estamos construindo os caminhos necessários para a reinclusão dos estados e dos municípios na reforma da nova Previdência e os melhores caminhos para um novo Pacto Federativo. Sou municipalista. O local onde os recursos deveriam estar mais facilmente disponíveis é nos municípios. Mas o atual Pacto Federativo mantém uma lógica diversa disso. Nosso papel como parlamentares é ajustar essa divisão de recursos. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado em segundo turno no início da madrugada pela Câmara dos Deputados. Foram 370 votos a favor da proposta e 124 contrários. Nesta quarta-feira, os deputados vão votar os destaques. Concluída essa parte da votação, o texto vai ser enviado aqui para o Senado. E a reforma da Previdência foi um dos temas do encontro do presidente do Senado com governadores de 14 estados. Na reunião realizada nesta terça-feira em Brasília, também foram debatidos o novo Pacto Federativo e a reforma tributária. A principal demanda dos governadores é a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência, que deve chegar ao Senado nos próximos dias. O acordo firmado é de que o presidente Davi estará, ao momento em que a reforma da Previdência chegar ao Senado, estará apresentando uma emenda, um destaque para a inclusão de estados e municípios, muito provavelmente aprovando o texto vindo da Câmara dos Deputados e aprovando no plenário do Senado especificamente este destaque para devolver para a Câmara este destaque para que a Câmara possa avaliar a reinclusão de estados e municípios. Os governadores também apoiaram a reforma tributária e esperam que o Senado e a Câmara dos Deputados discutam o novo Pacto Federativo ainda neste semestre. Nós temos que, nesse momento, enfrentar esse assunto, fazer com que o Brasil volte a ter e respeitar o Pacto Federativo, e ele tem esse compromisso com os estados, um compromisso com o nosso país, entre outros temas importantes, como o FEX, a questão da compensação da Lei Candir, assuntos que são muito caros e importantes para o equilíbrio fiscal dos estados brasileiros. No dia 30 de julho, o governo editou um decreto que bloqueia mais 1 bilhão e 440 milhões de reais em gastos no orçamento deste ano. Eles se somam aos quase 30 bilhões anunciados no primeiro semestre. Os ministérios mais afetados com esse acréscimo são os da Cidadania, da Educação e da Economia. O objetivo é cumprir a meta fiscal de 2019, um déficit de 139 bilhões de reais. Para isso, o país vai ter que gastar, até dezembro, menos do que estava previsto na lei orçamentária deste ano. O que o governo faz com os decretos de contingenciamento é mexer na margem que ele possui a partir de mudanças nas projeções de receita e nessas adequações que vão acontecendo. Então, aquilo que está no decreto é o que vale, quer dizer, é o mais recente. Esses valores, quando a gente observa se eles são muito altos ou muito baixos, na verdade, a gente tem que olhar em comparação ao que a gente possui de excesso ou de falta de despesas discricionárias. As despesas discricionárias hoje, elas estão acima do nível mínimo necessário para o funcionamento da máquina, que seria algo como 75 bi. Então, o governo consegue fazer esses cortes sem prejudicar o funcionamento da máquina pública.
A previsão total do contingenciamento nas despesas deste ano está em pouco mais de 31 bilhões de reais. Algumas das áreas mais afetadas com a edição do decreto do dia 30 de julho são investimentos em infraestrutura, ações de defesa agropecuária, concessão de bolsas de estudo, emissão de passaportes, farmácia popular, fiscalização ambiental, aquisição e distribuição de alimentos para a agricultura familiar e despesas administrativas, como água e energia elétrica. É claro que quando você já cortou bastante e vai fazer cortes incrementais, isso vai gerar diferença para quem está sentindo na pele. Agora, do ponto de vista macro, não é o que vai fazer diferença. E ainda existe a possibilidade de que o governo desbloqueie parte desses recursos até o fim do ano, caso haja receitas adicionais. Nossas projeções indicam que isso não necessariamente vai acontecer. A receita está muito apertada, a economia está se recuperando muito lentamente, as projeções, por exemplo, de crescimento estão muito baixas. Agora o governo tomou a medida do saque do FGTS, que pode compensar um pouco isso, mas não vai ser a salvação da lavoura. A receita vai continuar ainda muito ruim. Então, o contingenciamento deve ser mesmo próximo desse valor, deve ser mantido até o final do ano, ainda que o governo tenha essa possibilidade de remanejamentos ainda até o encerramento do exercício. Para o ano que vem, já existe uma previsão de que as contas do governo fechem em 124 bilhões de reais negativos. A estimativa está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. A proposta deve passar por votação dos parlamentares nesta semana. Primeiro, na quarta-feira, pela Comissão Mista de Orçamento e depois pelo plenário do Congresso. E por falar em recursos para o governo, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido votado pelo Congresso antes do recesso parlamentar, está na pauta da reunião da Comissão Mista de Orçamento, marcada para hoje, às 2h30 da tarde. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é que baliza o orçamento do ano seguinte e deveria ter sido aprovada já no primeiro semestre. É regimental, mas não foi possível e o motivo principal é porque ficou para a última semana do primeiro semestre e houve a coincidência com a votação da reforma da Previdência. E aí os líderes, em conjunto, acharam melhor não colocar a LDO em votação para que, por um motivo ou por outro, não viesse a atrapalhar a reforma da Previdência. Então, não aprovamos no primeiro semestre e agora que começamos essa semana, já na primeira semana, estamos pautando para votá-la. O prazo final para o governo mandar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é 31 de agosto. Então, ele precisa de um certo tempo para, de posse dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovadas, o governo poder fazer as adaptações de acordo com a LDO. A Comissão de Constituição e Justiça também se reúne hoje e deve analisar um projeto de lei que reserva 30% das vagas de cada partido para candidatas mulheres e outros 30% para homens. Além disso, o texto reserva uma vaga de senador por estado para cada gênero. Hoje todo mundo sabe que as mulheres estão aí para completar uma lista, não é para concorrer diretamente. Esse projeto meu, o que faz? Reserva 30% das vagas do legislativo para as mulheres. Significa o seguinte, a primeira vaga é da mulher, a segunda do homem, a terceira da mulher, depois do homem, até dar 30%. Eu acho que elas merecem ter isso. Aí vai empolgar mais a entrada política. E esse projeto eu acho que é interessante porque vai igualar o parlamento com as mulheres. Do jeito que está, é muito difícil elas concorrer com o homem, né? E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participa hoje, a partir das 2 da tarde, de uma audiência pública conjunta para prestar esclarecimentos sobre a gestão do chamado Fundo Amazônia. A audiência vai ser realizada pelas comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Eu acho importante o ministro de Meio Ambiente esclarecer os posicionamentos do Ministério e do Governo em relação ao Fundo Amazônico, que é um fundo de doação da Dinamarca
melhor dito, da Noruega e da Alemanha, e, obviamente, esses recursos têm sido fundamentais, inclusive, para a redução do desmatamento em várias áreas da Amazônia. E as colocações em torno da matéria acabaram levando à saída do presidente do BNDES, Joaquim Levy, e outras manifestações em relação ao INPE, que acabaram levando à demissão do diretor-geral do INPE. Portanto, acho que é absolutamente necessário, não apenas para esclarecimento ao parlamento, mas ao povo brasileiro, uma série de posições que o Ministério do Meio Ambiente vem adotando. Outras comissões também se reúnem hoje. Vamos conferir no nosso telão. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, audiência para debater a valorização do motorista de transporte escolar. Às 9h30, na Comissão de Assuntos Sociais, está na pauta o projeto que cria o visto temporário de trabalho simplificado para os jovens. Às 10 horas, na comissão mista que avalia a medida provisória da reformulação do Programa de Parceria de Investimentos, pode ser votado o relatório sobre a MP. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, também às 10 horas, pode ser votado o projeto que dá preferência ao exame de pedidos de registro de patentes relacionadas à conservação do meio ambiente. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, os senadores podem analisar projeto que iguala os produtores rurais aos empresários para fins de falência ou de recuperação. A Zona Franca de Manaus é a maior ONG ambiental do mundo, é o que afirma o senador Omar Aziz na entrevista de hoje. O senador fala da importância da floresta não apenas para o meio ambiente, mas também da influência dela na economia brasileira. Olá! Criada por lei em 1957, a Zona Franca de Manaus concentra cerca de 600 indústrias. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. Senador, qual o senhor acredita que é a importância da Zona Franca de Manaus hoje para o desenvolvimento da região e para a economia do país? Bem, eu costumo dizer que a Zona Franca de Manaus é uma ONG criada para proteger a floresta amazônica. Agora você vai ter que explicar, né, senador? É uma organização, uma ONG. Uma ONG que você conhece no mundo é a Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus protege, sem desmerecer as organizações ambientais, protege 98% da nossa floresta há muito tempo. Se não fosse a Zona Franca de Manaus, isso não era possível. Então, a Zona Franca, além de ser um modelo econômico vitorioso, ele tem esse aspecto ambiental. Um aspecto ambiental que ONG nenhuma, por maior estrutura que tivesse, teria condições de fazer isso, e a Zona Franca consegue fazer isso. Como a Zona Franca consegue isso? Porque você tem uma economia forte, essa economia é distribuída para o interior do Amazonas. E o próprio povo amazonense cuida da floresta como se fosse um bem dela. Ela explora ela sustentavelmente, não prejudicando, né? Então isso é um ganho para a nação brasileira e é um ganho para o mundo. Você proteger uma floresta do tamanho que é a nossa floresta e ter essa proteção através do quê? De um modelo econômico vitorioso, exitoso, que foi a Zona Franca de Manaus. O que é esse modelo, senador? Esse modelo é um modelo seguinte, que é ambientalmente correto, não tem uma chaminé, produz bens de informática, eletroeletrônico, pó de 2 rodas e outros segmentos importantes da indústria brasileira. É uma substituição, você dá esses incentivos e para você ter um preço competitivo no mercado nacional. Caso você não dê incentivo para a Zona Franca, você vai dar para outros países produzirem lá e trazer para o Brasil o mesmo produto que nós produzimos em Manaus, que o povo brasileiro tem nas suas casas. Televisões. Qualquer televisão que você tiver na sua residência, no Brasil afora, da Samsung ou da LG, é produzida em Manaus. Uma moto Honda que está no Nordeste, que vive o interior do Nordeste todo, produzida na cidade de Manaus, uma Yamaha e outro tipo de moto. Então, você tem celulares, você tem computadores, você tem produtos eletroeletrônicos de modo geral que são produzidos lá. Nós não podemos produzir linha branca.
né? Nós não podemos produzir a não ser o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado, 90 e poucos % da produção de ar-condicionado do Brasil é na Zona Franca de Manaus. Mas nós não podemos produzir lavadora de roupa, geladeira, essa linha branca toda que é utilizada. Eletrodoméstico. Eletrodoméstico geral, nós não podemos produzir. Senador, em abril, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que ampliou os benefícios da Zona Franca, né? Como é que o senhor vê a questão? Não é que ampliou. Ele garantiu que a Constituição já manda, já está escrito. É porque aqui está se passando por cima de tudo, que o Supremo, ele diz que aquele incentivo é constitucional. Mas nada do que isso. Aí a economia, o Ministério da Economia saiu com os números de 16 bilhões, 40 bilhões. Não, depois corrigiu, né? Não, corrigiu. Para 2,3 Pois bilhões. Mas se você vê a PGFM, a pessoa que foi representando a PGFM, ela orienta os ministros errados, ela falseia no seu discurso, né? Mas eu não quero nem entrar nesse detalhe. Eu acho que os números que ele colocou para o Brasil, como se a Zona Franca parece que é o grande problema que o Brasil tem hoje, né? É colocada de vez em quando como um problema. Isso é uma postura. Não é um problema. A Zona Franca de Manaus, ela desenvolve a região norte toda. São 5 estados que a Zona Franca está. É o Amazonas, é o estado de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. São 5 estados que a Zona Franca está ali e que faz esse desenvolvimento da região. Nós, nada é permitido. Pra você ter uma ideia, nós não temos direito de desmatar para produzir grãos. Então, você vê que... Mas nós produzimos aquilo que produz o grão para o Brasil. Nós produzimos chuva. Porque as nossas nuvens, que são chamadas nuvens voadoras, elas saem do Amazonas, da região amazônica, e vai desaguar no centro-oeste, onde nós temos a maior produção, e vai para a Europa também. Se você não sabe, muito do que se produz na Europa se deve à Amazônia. Isso é cientificamente comprovado. Então, o Amazonas ele presta um serviço ao Brasil e presta um serviço ao mundo muito importante. Por isso de eu dizer que a Zona Franca é a maior ONG ambiental que nós temos no mundo. Ninguém conseguiu nem de perto, nenhuma organização não governamental conseguiu nem de perto preservar ambientalmente uma região como a Zona Franca preserva a floresta amazônica. O senhor disse ainda há pouco que agora parece que a Zona Franca é um problema para o país, né? Eu acredito que o senhor esteja dizendo isso por conta do... Não, pelo contrário, é uma solução. Só que algumas pessoas... Porque aqui é o seguinte, se muda o governo e cada um tem uma tese, né? Aí vem, a gente sofre muito com isso. E parece que a gente tem que explicar. E pior de tudo é você conviver com pessoas que não conhecem a realidade brasileira. É porque o que você lê no livro, dali, da teoria à prática, aí tem um caminho muito longo a ser percorrido. Você é jornalista, você já teve seu auge como estudante de revolucionária, de mudar o mundo, como você escrevendo. Quando você vai mesmo para o patente, tu vai ver que as coisas não são do jeito que você imaginou, né? Às vezes até para você relatar a verdade, você é cerceada. Não, isso não interessa ao meio e tal. Então, veja bem, a Zona Franca não pode ser tratada como um inimigo de alguém. A Zona Franca tem que ser tratada como um bem para o Brasil, né? Porque... E o presidente Bolsonaro agora disse, não, a Amazônia é nossa, mas nós temos que preservar. A Amazônia existe porque as árvores estão em pé. No dia que as árvores não estiverem em pé, aquilo não serve para nada. Não serve para nada. Vira um estado como milhares e milhares de estados que tem no mundo todo. Áreas como tem, desmatadas. Você está me entendendo? Tentando também, bem, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Então, o Amazonas e a Amazônia em geral, ela tem muito a contribuir ainda para muitas áreas, agora falta pesquisar. Nós temos que conhecer a nossa região.
E a Zona Franca faz parte desse contexto, né? Eu acho que... Mas hoje, aqui mesmo, nas conversas, eu vejo senadores e deputados já tendo uma compreensão maior da Zona Franca de Manaus. Felizmente, isso tem acontecido. Eu queria entrar numa pequena polêmica, senador, que o ministro Paulo Guedes já disse que o país não podia pagar pela Zona Franca e que podia zerar o IPI de outros estados. Depois ele voltou atrás em reunião com a bancada do Amazonas, eu imagino que o senhor estava, né? Como é que o senhor vê a posição do governo hoje em relação à Zona Franca? Eu estou preocupado, porque essa portaria 309 que eles editaram agora, dia 24, isso fere mortalmente a indústria brasileira. Não é a Zona Franca só, não. É bens de equipamentos aí, bens de informática. Não é mais Brasil, não. Aí é menos Brasil. O discurso dele não é mais Brasil, não. Porque o Paulo Guedes tem mais Brasília, menos Brasília, mais Brasil. O presidente Bolsonaro é Brasil acima de todos. Essa portaria é Brasil abaixo de todos. O que essa portaria determina, senador? Essa portaria abre... subjetivamente, é subjetiva, totalmente subjetiva, espaço para você importar equipamentos, computadores, bens de informática, uma série de coisas que são produzidas no Brasil e que geram emprego. Só nessa brincadeira são em torno de 3 milhões de empregos diretos. Não estou falando de 10 mil empregos, estou falando de 3 milhões diretos. E para cada emprego direto, tecnicamente, são criados 3 empregos indiretos. Então você está falando aí em algo de 6 milhões a mais. Então são 9 milhões. Nós estamos falando de 9 milhões de empregos. Um país que já tem 13, 14% de emprego, aí ele inverte a lógica. Porque qual é a minha lógica? Qual é a lógica sua? Se você pode comprar alguma coisa quando você está trabalhando, correto? É ou não é? Sim. Se você desemprega, aquela pessoa que fica desempregada não tem como comprar. A economia não gira. Quando você importa esse produto bem final, você está gerando emprego aonde? Em outros países. Não é no Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.